Sejam muito bem-vindos. Estamos aqui dando início a essa live, tendo conosco dois convidados de peso, duas pessoas queridas, que muito têm nos ajudado, colaborado conosco nessa caminhada a respeito da mediação. O CEAF agradece a Vanessa Amorim e também ao Vladimir da Mata, que têm sido nossos parceiros, têm nos ajudado, têm nos dado as mãos nessa busca pelo conhecimento, pela implementação da mediação dentro do MP, dentro dos MPs, em nível de Brasil, né, para que membros e servidores conheçam e se apropriem das práticas autocompositivas cada dia mais no seu mistério. Então, nós desde já agradecemos, em nome do CEAF, em nome do NUPA, e para você que está chegando, seja muito bem-vindo. Eu vou passar aqui o currículo dos nossos palestrantes, dos nossos debatedores. Vamos começar aqui com a Vanessa. Vanessa é advogada, registrada na OAB do Piauí, mestranda em Direito e Gestão de Conflitos pela Universidade de Fortaleza, possui cursos de habilidades e mediação pela Universidade de Columbia, em New York, graduação em Direito pela Universidade Federal do Piauí, especialista em Gestão Pública pela Universidade Federal do Maranhão, especialista em Mediação de Conflitos pela Faculdade de Estácio de Sá, em Teresina, é mediadora e conciliadora judicial do SEJUSC, da comarca de Timon, no Maranhão, é inscrita no Cadastro Nacional de Instrutores da Justiça Consensual Brasileira, o SIJUC. Então, Vanessa, seja muito bem-vinda, é um prazer tê-la conosco. Muito obrigada. Do Vladimir. Vladimir é um profissional capacitado em práticas colaborativas em Direito de Família pelo Instituto Brasileiro de Práticas Colaborativas, é instrutor de cursos de conciliação e mediação judicial, capacitado pelo CNJ, foi instrutor em curso de mediação da Escola Nacional de Mediação e Conciliação do Ministério da Justiça, responsável pelo estágio acadêmico do Centro Universitário de Brasília e também mediador da Câmara de Mediação daquele centro, foi instrutor e supervisor de conciliações do Uniceub junto ao TJ do Distrito Federal e TRT da 10ª Região e também do Juizado Especial da Justiça Federal. É especialista em ordem jurídica e Ministério Público, é especialista em Direito Público pela Faculdade de Projeção, bacharel em Direito pelo Uniceub, pós-graduando em Transformação de Conflitos e Estudo da Paz, com ênfase em Equilíbrio Emocional, pelo Instituto Paz e Mente, em parceria com a Cátedra Unesco de Estudos pela Paz. É coautor do Manual de Negociação e Mediação para Membros do Ministério Público e é servidor efetivo do Conselho Nacional do Ministério Público, trabalhando lotado na Unidade Nacional de Capacitação do MP. Então, Vladimir, seja também muito bem-vindo e é um prazer realmente ter você conosco, mais uma vez colaborando. Agradeço a vocês dois pela parceria que a gente tem conseguido desenvolver nesse tempo, né, e esperando que essa parceria traga bons resultados para os nossos MPs e que a gente consiga tocar a autocomposição dentro desse órgão para que o órgão faça diferença na sociedade. Eu também quero, então, passar a palavra já para o Vladimir, que ele vai iniciar falando da parte do extrajudicial, e em seguida a Vanessa terá a palavra para falar sobre a parte judicial. Os amigos que estão ingressando na live podem colocar suas dúvidas, seus questionamentos no chat, logo à direita aqui da tela, no canto superior, vai ter a sua imagem, vai ter uma telinha do chat. Você pode, então, fazer o seu questionamento e, ao final das apresentações, a gente vai, então, disponibilizar as perguntas para os nossos debatedores. Vladimir, a palavra é sua. Muito obrigado. Olá, boa tarde a todos, a todas. Tudo bem? Grato, Paulo, pelo convite. Parabéns pelo trabalho desenvolvido aqui no Ministério Público do Rio Grande do Norte. Eu já venho acompanhando há um tempo, né, esse processo. Cada mês, cada dia, a gente tem notícias novas aí do MP do Rio Grande do Norte, várias ações em vários frentes, né? E é muito bom estar podendo aqui compartilhar um pouquinho da minha experiência. Na verdade, como a gente tem um tempo curto, né, e a ideia aqui não é esgotar os temas, que os temas são bem amplos, né, tem muita coisa para falar,
de cada assunto desse. Eu acredito, assim, que talvez falar um pouquinho sobre, dentro da minha trajetória, acompanhando esse processo, tanto no nosso, no Brasil como um todo, né, da gente começar a olhar para esses mecanismos da conciliação, mediação, começar a utilizar eles dentro do judiciário, e particularmente quando a gente começa a ver o Ministério Público também a dialogar com essas possibilidades de desenvolvimento de competências autocompositivas. Então, vou falar um pouquinho dessa trajetória, né? Pelo que eu também agradecer também aqui a Vanessa, né? A gente teve umas trocas aí pelo WhatsApp para a gente conhecer um pouquinho. Eu queria ter tido mais tempo para trocar com você, com a Vanessa, com o Paulo, mas realmente essa quarentena com bebezinha de 9 meses em casa, um filho de 10, tá? E teletrabalho tá bem complexo, assim, de conseguir organizar esse tempo, né? Mas essa questão até do judicial e do extrajudicial, eu comecei a ter contato com esse tema da autocomposição, da mediação, da conciliação. Primeiro, em 2003, eu fui conciliador na Justiça Comum aqui, no Juizado Especial aqui em Brasília. Então, 2003, de lá para cá, muita coisa mudou, mas era terrível, assim, na minha experiência, não foi uma experiência muito boa de conciliação, porque não tinha um treinamento, então era muito em cima da Lei 9.099, fazer acordo a qualquer custo, o conciliador forçava o acordo, o secretário forçava, o diretor de secretaria, todo mundo, até chegar no juiz e tentar também um acordo. Então, era aquele foco, assim, em acordo, né, sem técnicas, sem ferramentas, assim, adequadas. Então, eu fiquei bem frustrado, eu não me interessei tanto pela conciliação naquela época. E em 2005, eu comecei a estudar mais, até conheci uma professora aqui em Brasília, que é a Adriana Beltrame, que foi uma das pioneiras, ela que criou a Câmara de Mediação aqui do CEUB em 2005. E aí, naquela época, ela, na aula dela, e também depois nas minhas aulas, a gente, antes de existir a mediação judicial no Brasil, a gente até fazia uma distinção. Quando era no judiciário, era conciliação, né? Por mais que tivesse, às vezes, uma conciliação mais longa e tal, mas era típico, assim, a gente falar, não, a conciliação é um método que no Brasil foi adotado dentro do Poder Judiciário, e fora dele a gente tem a mediação, que na época era vista mais como um método mais aplicado, ou pelo menos mais conhecido como método extrajudicial. E aí a gente via, assim, até 2004 mesmo, 2004, 2005, já teve alguns projetos, assim, até no TJDFT mesmo, o Marcelo Girardi, né, que também é um mediador já bem antigo, bem conhecido de muita gente, ele e outros servidores já começaram um projeto com uma mediação forense dentro do judiciário. Então, assim, na verdade, essa questão na época era meio, a gente ficava querendo como é que era diferente de conciliação e mediação, tendo em vista a história do Brasil com relação ao uso do termo conciliação, uso do termo mediação. E aí depois foi superado isso, até porque o judiciário teve um papel fundamental na expansão, né, da mediação, tanto no âmbito judicial, como foi criado o programa, como extrajudicial também, por ter fomentado, estimulado as pessoas a buscarem conhecimento sobre a mediação, e acabou se tornando uma realidade, né? E depois, agora com a lei de mediação, o novo Código de Processo Civil, a gente consegue ver, assim, uma definição legislativa do que seria o judicial, o que seria o extrajudicial, que muitas vezes a gente confunde o processual com extraprocessual, né? Porque nesse trajeto, eu no Centro Universitário de Brasília, né, trabalhando com a Câmara de Mediação, a gente começou uma parceria em 2011 para 2012. Na verdade, 2011 já começou com o TJ, de fazer as mediações lá dentro conciliações e mediações no TJ. Depois a gente conseguiu criar um centro judiciário, um SEJUSC, dentro da universidade. E esse SEJUSC começou a fazer as mediações extrajudiciais, na verdade, extrajudiciais não, pré-processuais, mas como era um núcleo que tinha a fiscalização, tinha a chancela do judiciário, tá? Era um SEJUSC, né, por mais que seja fora do judiciário, mas tinha essa característica de SEJUSC, a gente tinha dentro do mesmo espaço, a gente tinha a mediação judicial, que era aquela que a gente fazia, mesmo sem ter processo instaurado, sem ter nada judicializado, mas as pessoas foram encaminhadas naquela parceria, e a gente fazia uma mediação que era judicial pré-processual, e a gente tinha a mediação lá
extrajudicial, que não era vinculada a essa parceria, que a gente fazia da Câmara de Mediação mesmo fazendo, que às vezes era uma mediação dentro de um caso que estava judicializado, então esse caso tinha um processo em andamento, a mediação estava sendo feita fora do judiciário e fora do procedimento, o processo estava seguindo normalmente, sem suspensão, como até hoje a gente tem a possibilidade de suspender, mas na época a gente não tinha, então a gente fazia o processo fora, e aí os advogados das partes juntavam nos autos do termo de acordo e faziam a homologação dentro do processo judicial. Então, a gente tinha o aluno, às vezes, confuso, né? Falando, não, mas eu estou fazendo aqui a mediação extrajudicial, né? Porque não tem processo. E aí, na verdade, ele estava fazendo uma mediação judicial pré-processual. E outros que estavam fazendo uma mediação que tinha um processo em andamento falavam, mas isso aqui é mediação judicial, né? Porque tem processo, né? Mas, na verdade, era uma mediação extrajudicial, porque ela não estava dentro da parceria que a gente tinha com o tribunal. Então, confunde bastante, né? Mas a gente hoje tem essa definição, que a gente pode ter a judicial que esteja vinculado a um Sejusc, seja vinculado a um NUPEMEC, e a essa judicial que não teria vinculação com o judiciário. E a gente pode ter processual, pode ter uma mediação que foi pré-processual, que não existe processo ainda, e a gente tem mediação depois que o processo já acabou, transitou em julgado, a gente já tem uma sentença, já está executando, e as partes querem fazer uma mediação. Então, na verdade, assim, o termo mediação, como ele foi ficando famoso, né, foi sendo conhecido, e as pessoas usando ele, muitas vezes, para aquilo que eles já faziam, e nem sempre era uma mediação formal. Então, quando a gente começou no CNMP a fazer os cursos nos ministérios públicos, a gente começava a perceber também que tinham vários projetos acontecendo dentro do Ministério Público, que aquele membro, aquele servidor, tinha um afeto para aquele projeto trazia um resultado para a sociedade, realmente ele tinha uma base consensual, mas às vezes era chamado de um projeto de mediação e não era a mediação que eles estavam fazendo. Eles estavam fazendo, por exemplo, uma negociação, porque o Ministério Público estava atuando como parte, ele tinha um interesse ali, ele não era um terceiro que estava facilitando a negociação entre as partes, ele está ali como representante do coletivo, né, do público, e ali ele não teria como ser mediador. Mas, ao mesmo tempo, ele está fazendo um papel de facilitar diálogo, ele está fazendo um papel que está dentro desse guarda-chuva da autocomposição. Então, até vou projetar aqui, eu falei que não ia projetar, mas vamos usar só um dos slides aqui, para a gente poder ver, assim, o que a gente fez no MP foi a gente trazer aumentar o tamanho do guarda-chuva e colocar autocomposição sendo esse guarda-chuva, e dentro de autocomposição a gente tem vários mecanismos, vários métodos que a gente pode utilizar, seja conciliação, mediação, justiça restaurativa tem vários métodos, né? Círculos, mediação vítima-ofensor, etc. E a gente tem também as negociações, a gente tem processo de construção de consenso do Lawrence Susskind, que também não é mediação em si, mas é um processo de facilitação de diálogo também, construção de consenso. A gente pode ter outros métodos que não são tão diretos, mas que são de transformação de conflitos, como, por exemplo, a criação de cenários transformadores, do Adam Kahane, que é um processo para situações coletivas. E você pode ter também a criação de métodos que vêm da experiência das pessoas. Por exemplo, em Roraima, né, tem um membro, inclusive hoje ele é o diretor do CEAF de lá, o Márcio Rosa, né, ele estudou, né, e ele tem uns artigos sobre um método próprio de autocomposição, de resolução de conflitos, de uma tribo, de uma etnia que ele acompanhou, e dentro daquela região ele já tinha um método próprio que era também com base consensual. Então, assim, a gente não precisa necessariamente rotular, né, para a gente poder fazer bom uso desses métodos. Mas é importante a gente saber o que é cada um, para a gente também não correr o risco de usar um pelo outro, né? De, por exemplo, você entrar e falar, isso vai ser uma mediação, e aí o mediador se torna, ele acaba tendo que seguir alguns princípios, por exemplo, da confidencialidade, né, e da imparcialidade, que vão trazer as características da mediação. Se naquele caso ele não pode atuar de forma totalmente confidencial ou com total imparcialidade, porque ele está interessado naquela questão, mas ele quer usar um método que facilite o diálogo, ele não precisa chamar de mediação, ele pode facilitar o diálogo, criar uma mesa de diálogo, pode pensar em outras formas de nomear isso, mas
usando as ferramentas que podem ser utilizadas na mediação também. Então, deixa eu colocar aqui só bem rapidamente. Então, o que a gente tem feito, assim, nesse trabalho, é trabalhar mais nas ferramentas, em auxiliar o membro do Ministério Público a perceber, assim, se ele está no meio aqui, né, no meio dessa linha, ele está no método autocompositivo. Não, ele está no método heterocompositivo, ele tem aqui arbitragem, decisão administrativa, decisão judicial, decisão legislativa, ele está numa situação em que ele vai levar a narrativa dos fatos, ele vai levar as normas para que um terceiro avalie e tome uma decisão com base nesses parâmetros. Então, ele tem uma lógica de funcionamento, a gente está falando desse quadrante do meio, que é a heterocomposição. A gente tem uma forma de agir quando a gente está falando em autocomposição, que a tomada de decisão é feita pelas partes, o poder está na mão delas, elas não transferem para um terceiro. Então, nesse contexto, a gente vai trabalhar com interesses ou necessidades, são aquilo que move, que está até por trás dos direitos, né? Que é aquilo que a pessoa realmente quer, aquilo que enriquece a vida dela, né? Que ela quer alcançar o final, mais do que o que ela está pedindo, aquilo que ela precisa, que ela está necessitando, que vai fazer bem para ela. E a gente tem as percepções sobre o que aconteceu, porque existem diversas perspectivas sobre o mesmo objeto. Então, nesse contexto da autocomposição, seja uma conversa informal, seja uma negociação formal, uma conciliação, uma mediação, outros procedimentos autocompositivos, a gente tem uma lógica própria de funcionamento que exige uma série de ferramentas e de habilidades e de competências, né? Então, a gente transformar, né, a pirâmide, né, o sistema, não ficar focado só na solução pelo direito ou pelo poder, né, por um Estado que impõe né, a sua decisão, ou no poder físico ou no poder econômico, e trazer um foco maior para a gente começar tratando dos interesses, a gente começar focando nos interesses, nas necessidades, depois a gente pensa, o direito está também em volta disso, né? E o poder também está fazendo parte desse sistema. Então, é a gente poder trabalhar com uma série de ferramentas, que é a ideia do fórum de múltiplas portas, né? Da gente poder ter várias portas, vários caminhos para resolver e transformar os conflitos. Então, nesse contexto da autocomposição extrajudicial, o Ministério Público tem um espaço enorme para atuar, né? Os advogados também têm um espaço enorme para atuar, né? Antes de chegar no judiciário, antes de indicar para o cliente o caminho do judiciário ou o Ministério Público, antes de judicializar a questão, ele pode primeiro fazer uma análise, uma perspectiva de compreensão do conflito, entender os aspectos do conflito, quem são as pessoas envolvidas, né, quem são os diretamente envolvidos, quem são as pessoas que estão interferindo de alguma forma, influenciando essas pessoas diretamente envolvidas, são os atores secundários, quem são os terceiros envolvidos. Então, a análise do conflito é algo muito importante. Mesmo que depois você escolha um caminho heterocompositivo, você começar por uma análise da situação além da questão jurídica, né? A questão jurídica, ela sempre vai existir como uma moldura, né? Então, a análise da questão jurídica é mais para a gente perceber qual é a moldura legal, o que a gente tem limitando a nossa ação, né? Nosso espaço de trânsito. E aí, dentro daquela moldura, a gente percebe ali que as alegações, os pedidos, eles estão sendo criados para atender um público que é um juiz, né, que é um terceiro que vai dizer quem está certo e quem está errado. Então, quando a gente ouve essa pessoa num contexto a autocomposição extrajudicial, a gente vai trazer o foco para aquilo que a pessoa está sentindo, o que ela quer, o que é a necessidade dela, né? Às vezes a gente também pode usar algumas ferramentas que a mediação ela é muito variada, né? Então você tem a mediação, um enfoque em Harvard, que você tem um foco nos interesses e tem uma série de procedimentos que vão auxiliar no diálogo. Você tem uma mediação mais transformativa, né, focada no reconhecimento e no empoderamento, que tem a vantagem de fortalecer, por meio do método ali de facilitação,
a possibilidade da relação se transformar, né, as pessoas transformarem a relação e a partir da transformação das relações elas consigam ter uma vida mais sustentável. E a gente tem a mediação também, por exemplo, circular narrativa ou narrativa que ela envolve a questão das histórias que a gente conta, das narrativas que a gente está inserido, né? E a gente vê hoje, assim, né, nesse momento de pandemia, de crise, a gente tem visivelmente narrativas em conflito, né, e pessoas posicionando as outras dentro de uma narrativa de herói, de vilão, e aí, de repente, a questão numa mediação pode não ser o acordo em si, mas ajudar a pessoa a encontrar uma outra história que seja mais coerente com aquilo que ela busca, né. Às vezes a pessoa está numa situação em que ela está num looping, né, de conflito, e aí o Ministério Público entra naquela situação, por exemplo, com a imagem do o Ministério Público vai vir para dar uma dura, né, por exemplo. Teve o caso da paralisação dos policiais militares do Espírito Santo, né, o Francisco Berdeal, que era um dos promotores que estava na força de tarefa, né, no grupo de autocomposição de lá, eles reuniram os líderes ali, né, os líderes ali dos militares na sede do Ministério Público, e esses militares acharam que eles iam tomar uma dura do Ministério Público, né? Então eles já chegaram lá com aquela visão de que eles estavam sendo chamados para tomar uma dura do Ministério Público para eles fazerem a paralisação acabar. E aí, um detalhezinho foi só que colocou eles sentados lá, passou a palavra para eles e perguntou o que eles estavam sentindo em relação a tudo que estava acontecendo no Estado em função da paralisação. Então, abriu uma pergunta aberta, falando sobre o que eles estavam sentindo, né, sobre o que estava acontecendo ali no Estado, e essa pergunta, com um espaço de silêncio e uma acolhida que eles deram para esses militares, permitiu que eles começassem a trazer questões muito mais profundas da vida deles, de como eles se viam, do sentido da vida deles, né, do medo que eles tinham também, do que estava acontecendo, né, do remorso, muitos deles, tristeza. Então, isso começou a trazer à tona uma outra narrativa que estava escondida, porque eles não podiam se mostrar frágeis, né, a fragilidade, a fraqueza ali, naquela história que eles estavam vivendo para a mídia, inclusive, não combinava. Agora, naquele espaço, que foi um espaço seguro, o MP pôde ouvir eles tiveram a possibilidade de sair dessa defesa e conseguiram falar um pouquinho da parte mais frágil deles. E isso permitiu que eles pensassem o que era mais importante para eles naquele momento. Então, eles já estavam no momento que eles sabiam que iam perder, que não iam ganhar esse cabo de guerra, e que o que eles queriam era tentar anistia, né, para o que eles tinham passado, alguns que tinham estavam sendo, né, sofrendo ali processo, e outros que tinham sido transferidos, porque o governo do estado começou a fazer transferências, então eles mudaram de localidade, aí eles estavam longe de onde o filho, a família morava, tinha que se deslocar mais, então foi até uma espécie de punição que o estado fez com alguns para tentar acabar com a greve. Então eles começaram a pensar na vida deles, e o que aquilo representava para a vida deles, e saíram daquela narrativa, naquela história que eles estavam contando de eles não iam abrir mão, eles iam ficar lá firme, eles não iam ceder para ninguém, eles não iam ceder para o governador. Então, essa história estava prendendo, eles mesmos não podiam ser contraditórios com essa história. Então, o Ministério Público, naquele momento, ajudou também eles a pensarem numa saída honrosa, para salvar as aparências, porque numa negociação, numa mediação, às vezes a pessoa quer fazer aquilo que você está pedindo, mas ela quer que você ajude ela para ela não ficar tão mal depois dela ter falado que não ia fazer, né? Então, essa questão de como é que você vai usar as ferramentas, seja a escutativa, né, ouvir atentamente, fazer o resumo, fazer reenquadramento que a gente faz na mediação, pegando uma fala, às vezes ofensiva, e tirando dela algo positivo, que é o que aquela pessoa quer dizer, que ela precisa, né? Então, várias ferramentas que você usa dentro da mediação, se você usar numa reunião de trabalho, numa entrevista, né, ou numa negociação de múltiplas partes, você também vai ter um efeito de auxiliar as partes a se entenderem melhor, e isso pode te favorecer também, favorecer o interesse de que você está buscando proteger o interesse da sociedade. Então, a atuação extrajudicial, ou a atuação judicial, para mim, elas se mesclam, porque a gente vai estar sempre olhando um leque de opções. Quais são as opções que a gente tem? Quais são as portas que a gente tem? A
A gente pode fazer aqui antes do judiciário, a gente poderia fazer primeiro uma ação no judiciário para depois negociar, porque várias vezes o que acontece é aquela parte, o empresário ou o político, não quer negociar, às vezes, com o Ministério Público, porque está numa situação para ele muito vantajosa, e aí a gente tem um processo judicial que, às vezes, uma liminar estimula a outra parte também a negociar. Às vezes atrapalha, às vezes estimula. Depende muito do contexto que você está vivendo. Então, não é que sempre o judicial, às vezes você ajuizar uma ação pode ser melhor naquele momento. Eu já fiz mediação que, na mediação essa judicial, as partes não conseguiram sair do lugar porque uma delas estava com um rancor muito grande da outra, que era um casal que tinha se divorciado, e tinha um processo de violência doméstica da ex-esposa contra o ex-marido, e ele não confiava porque ela que solicitou a mediação extrajudicial. Então, a gente fez a pré-mediação com ela, conversou com ela, depois ela aceitou participar, a gente convidou ele, e aí, depois que ele falou na pré-mediação dele, ele falou, mas vocês são contratados por ela, porque é ela que chamou vocês. A gente falou, não, mas ela convidou, ela teve interesse, a gente fez uma pré-mediação, ela teve interesse em dar continuidade. Agora, se o senhor quiser, a gente dá continuidade. Aí ele falou, não, eu só aceito se for uma mediação perante o juiz, se for uma mediação dentro do judiciário. Então, ele estava tão resistente a ela, com tanto medo do que podia acontecer, até de repente ser uma armadilha, e a mediação naquele caso, eles não tinham medida protetiva, né, então também poderia até ser essa judicial, mas a questão é que naquele caso, as partes ficariam mais à vontade numa mediação dentro do judiciário. Pelo menos foi o que elas colocaram. Então, a questão de se usar a mediação extrajudicial ou judicial, ou se a gente vai usar uma negociação, ou se vai usar uma mediação, se a gente vai usar uma conciliação, se a gente vai buscar um outro processo, isso depende de cada situação, de cada momento. Eu gosto muito da visão de transformação dos conflitos, em que a gente não chega com uma prescrição prévia do que deve ser feito. Se eu chegar já prescrevendo o que vai ser a melhor forma de resolver essa situação, eu corro o risco de não valorizar a própria autonomia da vontade das partes. Então, às vezes, a gente também perceber o que está mais vivo ali com as partes, qual seria o caminho que seria mais adequado naquela situação, e a gente coloca a mediação como uma alternativa, a conciliação como outra, uma conversa mais informal como outra alternativa. Então, a ideia é a gente pensar em fortalecer o leque de ferramentas, fortalecer a nossa capacidade de escuta, de análise do conflito e de intervenções que possam estimular uma reflexão da parte, né, uma escuta dessa parte em relação à outra. Então, aí eu caminhei muito, assim, nos últimos anos, para focar mais na questão da comunicação, porque dentro da negociação, o foco é a comunicação. Dentro da conciliação, por mais que seja mais curta, o foco é mais o acordo, mas se tiver uma boa comunicação, a gente tem uma chance muito grande daquela conciliação sair com um bom resultado. E na mediação também, mais ainda, a comunicação é um foco muito grande. Então, principalmente no contexto extrajudicial, você pode usar essas ferramentas com muito mais liberdade. Depois a gente vai para o contexto judicial, aí a gente olha qual é o contexto que a gente está para a gente poder adaptar as ferramentas. Se eu faço uma mediação dentro do contexto de cartório, extrajudicial, é uma coisa. Se eu faço uma mediação dentro do contexto da universidade, que vai receber o público para uma assistência judiciária, é outra coisa. Eu já fiz também dentro do PROCON. Dentro do processo administrativo do PROCON, a gente faz um processo de mediação ali dentro. Então, também tem o contexto lá fora. Então, assim, o espaço de diálogo que o mediador vai facilitar o diálogo, ele pode existir como bolhas dentro de qualquer espaço, seja organizacional, né, seja um espaço familiar, seja um espaço comunitário, seja um espaço institucional, a gente pode ter essa bolha de segurança, né, que é um espaço seguro para aquelas pessoas terem o auxílio de um terceiro especializado em processo de diálogo, que vai auxiliar essas pessoas a chegarem num consenso. Agora, o tipo de consenso que eles vão chegar, o alcance deles em tipos de acordo que eles podem fazer,
os efeitos que eles querem gerar com aquele acordo. Tudo isso depende do contexto maior, né? Por exemplo, vai fazer um acordo de compra e venda de imóveis. Fatalmente vai ter que fazer depois a escritura e a transferência no cartório de registro de imóveis. Vai fazer uma mediação envolvendo guarda e a pensão. Essa judicial vai ter que ter a oitiva do MP e vai ter que ter homologação, né? Ou pelo menos a oitiva do MP, né, naquele caso, para poder chancelar. Então, cada contexto, né, a mediação na área disciplinar, dentro de um órgão público, você tem lá uma legislação que coloca aquela possibilidade de mediação, mas depois da mediação, o que precisa ser colocado no papel? O que eles não podem deixar confidencial porque precisa ser colocado? Então, esses detalhes, assim, é o que dá mais trabalho, mas é o que torna a mediação, assim, útil em qualquer contexto, porque você não precisa transplantar ela do jeito que ela está. Por exemplo, o modelo mais conhecido hoje é a mediação judicial, pegar ela do jeito que ela está lá no judiciário e fazer ela dentro da empresa ou dentro do MP. Você pega e vê que aquele modelo do judiciário faz sentido, ele tem várias questões que vão fazer sentido, mas você não precisa transplantar ele como ele funciona num lugar para transplantar para o outro. Você pega, qual é o sentido disso? Por exemplo, a confidencialidade, só para a gente encerrar, que é um tema que eu queria trazer, a confidencialidade no caso do Ministério Público. Se você tem um conflito coletivo, em que o MP está fazendo um papel de facilitador, ele precisa acertar, junto com as outras partes, qual nível de confidencialidade eles vão ter e também como eles vão fazer para organizar as falas deles, para que quando eles terminarem uma reunião, eles possam ter um porta-voz que vai trazer, ou se não, um resumo de como eles vão explicar o que aconteceu na reunião, para não ficar com discursos contraditórios. Porque, por exemplo, a mídia está lá na expectativa para saber o que eles resolveram naquela reunião. Mas ali você tem representante de vários grupos. Cada representante, quando estiver falando para a mídia, vai estar falando para o seu grupo, para a sua base de representação. Então, a tendência é que ele fale de uma maneira que, de repente, pode atrapalhar a mediação, porque ele vai estar falando para o público específico, né, que é o público da base de representação dele, e se eles alinham direitinho o que eles vão falar, eles podem ter uma forma de mitigar a confidencialidade para transformar ela em transparência, né, em expor de forma transparente o que está acontecendo, mas preservando o que a confidencialidade quer cuidar. Ela quer cuidar da segurança daquelas pessoas e que as pessoas tenham liberdade para negociar sem ter a pressão do público, né, sem ter uma pressão de uma plateia ali e as pessoas deixarem de negociar entre elas e começarem a querer agradar a plateia. Então, é uma forma da gente mitigar esse efeito que, se fosse público, seria um palco para a pessoa fazer, às vezes até conseguir ganhar o público dela batendo no outro, né? Porque, às vezes, mostrar que o outro é fraco, para ele, é a melhor coisa que ele pode fazer numa mediação que está todo mundo vendo. Agora, se ninguém está vendo e ele está ali negociando mesmo o futuro daquela questão, então ele tem mais chance de focar no resultado bom para todos, que todos possam conviver, possam aceitar, e menos no resultado imediato de repercussão imediata no público, né, na base de representação dele. Então, é um detalhe também que eu vejo de diferente, assim, na conciliação, mas a mediação e a conciliação mais restrita, e essa mediação ou facilitação de diálogo que o MP pode fazer no contexto extrajudicial. Eu não vou falar mais, porque eu acho que tem muita... Falei já há muito tempo, né? Tá sem áudio. Foi? Eu acho que o Paulo tá sem áudio ainda. Eu vi agora que Oi. Chegou? Marcelo Tirati, que eu acabei de falar dele aqui, acabou de entrar. Chegou aí? Queria dar uma boa tarde para o Marcelo. Estava Boa falando aqui, tarde. Marcelo, do início lá do nosso... Quando vocês começaram os primeiros projetos de mediação dentro do TJDFT e depois também outros desenvolvimentos. Uma honra estar com o Marcelo aqui participando também. Isso aí. Seja bem-vindo, Marcelo. Sejam bem-vindos todos que entraram logo depois. É um prazer ter vocês conosco aqui. Sejam todos muito bem-vindos. E sem mais, para a gente não perder aí o fio da meada,
a gente já vai passar para a Vanessa, porque ela já vai dar andamento. E logo depois, aqueles que quiserem fazer a contribuição ou alguma pergunta, algum debate que queiram puxar, a gente vai abrir o espaço e vocês poderão, então, contribuir, vai ser joia, tá bom? Muito obrigado, Vanessa, a palavra é sua. Tá, obrigada. Estão me ouvindo? Sim, Faz estamos só o ouvindo. sinal aqui, beleza. Agradecer aos que estão presentes, já vi aqui o professor Marcelo Girardi, também é uma referência para mim, Vladimir, de estudos de negociação, faço cursos com ele de estudos de negociação, a doutora Marcela, a doutora Maiara, advogadas também, Rogério, e alguns alunos também já vi que estão por aqui. Agradecer vocês por terem disponibilizado esse tempo para estar aqui conosco. Espero que todos estejam bem, que as pessoas queridas para vocês também estejam bem. Bom, é uma oportunidade hoje, né, a convite do Ministério Público do Rio Grande do Norte, que na presença que o Paulo nos convidou para falar sobre autocomposição. E é um tema que nos anima muito, que aquece o coração, porque a gente vê, enxerga toda a potência que existe nos mecanismos de resolução de conflitos, através da colaboração, através da construção de diálogos, facilitação. E aí nós estamos aqui há alguns dias, nos preparando para hoje. E eu trouxe, assim, eu sou mais visual, diferente do Vladimir, uma apresentação para mostrar para vocês, e ao longo da exibição a gente vai conversando sobre isso. É uma conversa, é um diálogo, apesar desse formato de painel em que eu estou aqui com a fala, mas vocês podem depois colocar as dúvidas ou depois liberar os microfones, aí o nosso anfitrião vai colocar os encaminhamentos que nós vamos seguir. Mas, assim, é mostrar o cenário, a minha fala é para mostrar o cenário de judicialização dos conflitos. Eu foco na parte judicial, a questão da legislação, e lanço algumas questões para transformação, para o futuro que já é presente, que nós estamos vivenciando. Deixa eu compartilhar agora. Já vi aqui também que o doutor Eduardo, promotor de Justiça do Maranhão, também estava por aqui. Obrigada pela presença. Vamos lá. Deixa eu compartilhar. Pronto, estão conseguindo ver? Já chegou a imagem? Ok, então. Qual o cenário que a gente tem hoje? A gente tem um cenário de judicialização dos conflitos. Por quê? Porque nós temos na Constituição Federal o artigo 5º, inciso 35, a Constituição Federal, a Constituição Cidadã, que vem num contexto de uma ditadura, e aí foi importante para o Constituinte, na época, assegurar vários direitos na Constituição Federal. E dentre esses direitos, uma garantia fundamental do cidadão é o acesso ao Poder Judiciário. Então, o Constituinte entendeu por bem colocar lá no artigo 5º, inciso 35, então a cláusula PETA, que a lei não vai excluir da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Então, de 88 para cá, 2020, desculpa, nós temos mais de 30 anos, e aí nós temos um cenário de quantos processos no Poder Judiciário. O CNJ, ele apresenta um relatório anualmente, é o Relatório de Justiça em Números, que apresenta a quantidade de processos em tramitação no Poder Judiciário. O último relatório é o relatório de 2019, e é divulgado no site do CNJ, que é referente ao ano de 2018. No ano de 2018, até o final do ano de 2018, tramitavam cerca de 80 milhões de processos no Poder Judiciário. Nós somos 200 milhões de brasileiros. Isso significa que 1 a cada 2 pessoas tem um processo tramitando no Poder Judiciário. E isso leva o quê? Isso leva a um congestionamento do sistema de justiça, do Poder Judiciário. O Judiciário, ele não dá mais conta, apesar da gente ter um dos juízes mais produtivos do mundo, e aí os estudos mostram isso, os magistrados brasileiros
são muito produtivos, mas não conseguem dar conta do volume de processos. Então, a gente tem uma taxa média de 70% de congestionamento. Isso significa que, a cada 100 processos que entram no Poder Judiciário em um ano, apenas 30 conseguem ser resolvidos e arquivados e baixados naquele ano. Os outros 70 vão para o próximo ano. E isso vai aumentando, porque novos processos, casos novos vão surgir, e vai aumentando o estoque do Poder Judiciário. Se a gente pudesse fazer se a gente faz uma comparação hoje com o sistema de saúde, é como quando você procura um tratamento de saúde e não tem vaga para todo mundo, não tem médico para todo mundo, não tem máscara para todo mundo, não tem um tratamento de saúde adequado, porque o sistema está congestionado, está todo mundo buscando aquela alternativa para resolver seu problema, e ele já não dá mais conta, apesar de a gente ter profissionais excelentes, mas o sistema entrou em colapso. E aí, o que a gente tem nessa situação? Nós temos um poder judiciário que é um dos mais caros do mundo, e aí a Carta Capital divulgou que o poder judiciário brasileiro, ele, em média, ele custa 1,2% do nosso produto interno bruto, então ele é muito caro. No hemisfério ocidental, ele é o judiciário mais caro do mundo, entre os países que estão no hemisfério ocidental. E, de acordo com o relatório de Justiça em Números, por exemplo, o relatório de Justiça de 2019, ano base de 2018, o judiciário teve esse dado do sistema do CNJ, ele só é um raio-x do Poder Judiciário. Justiça estadual, trabalhista, federal, militar, é um diagnóstico do Poder Judiciário. Então, esses números se referem aos custos dos tribunais. Então, o Poder Judiciário gastou, nesse ano de 2018, 93 bilhões de reais no ano de 2018, sendo que 90%, cerca de 85 bilhões, foi com o pagamento de servidores, magistrados, cargos comissionados, terceirizados. Então, assim, nós temos uma despesa muito alta para resolver conflitos e a gente não está conseguindo dar conta. E aí isso reflete em quê? As pessoas, elas ficam insatisfeitas. Você tem uma demanda no sistema judiciário e essa demanda não é resolvida. Esse acesso à justiça, que o artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal diz que você tem direito ao acesso à justiça, mas você entra e não consegue sair. Tem alguns até que fazem uma piada dizendo que a sala do judiciário é uma sala de eterna espera, porque você não consegue sair daquela sala. E isso reflete no reconhecimento dos cidadãos em relação ao Poder Judiciário. Então, a FGV fez uma pesquisa e apresentou esse relatório chamado Índice de Confiança nas Instituições, que mostram que, se você pegar 5 pessoas, por exemplo, uma vai confiar no Poder Judiciário. O Ministério Público, ele está só um pouquinho melhor, 4% melhor, então é 1,5 pessoa. E aí tem Forças Armadas, Igreja Católica, as redes sociais, com confiança muito maior do que o Poder Judiciário. Então, hoje, é o que a gente vê, porque que as fake news conseguem fazer tanta mobilização, conseguem impactar negativamente. Porque está aí comprovado que as pessoas preferem confiar numa notícia que recebem de WhatsApp ou vem em redes sociais, do que no próprio Poder Judiciário, por conta desse sistema que foi congestionando ao longo do tempo, apesar da produtividade dos juízes, apesar do judiciário conseguir resolver alguns conflitos, mas não consegue resolver todos. Bom, e o Brasil, ele está inserido num contexto internacional. A gente vive num mundo globalizado. E aí, em 2004, o Banco Mundial disse o seguinte: Brasil, quer continuar recebendo investimentos do Banco Mundial? As empresas querem investir no Brasil. E aí, como é que vai ser? O diagnóstico do Poder Judiciário de vocês tá difícil a situação de vocês. É corrupção, é morosidade no sistema de justiça. Uma empresa que vai confiar no Poder Judiciário para colocar ali uma vida de uma empresa, provavelmente levar à falência, porque não vai conseguir resolver em um curto tempo, em um breve tempo. Em geral, os processos, eles não tramitam em segredo de justiça, salvo algumas exceções.
E aí, o que vai acontecer? As pessoas empresas vão querer investir no Brasil, como é que vai ser? O Brasil vai conseguir empréstimo para o Banco Mundial, então vocês precisam organizar o Poder Judiciário, o funcionamento do Poder Judiciário. E aí a gente tem uma pressão internacional para o Brasil fazer um diagnóstico e implementar medidas para transformação do Poder Judiciário. E aí, a partir daí, começam a surgir os pactos republicanos. Poder Executivo, Poder Legislativo, Poder Judiciário, Ministério Público e outros órgãos, OAB, eles vão fazer pactos para uma justiça mais acessível. E aí, no segundo pacto republicano, de 2009, eles estabelecem que eles devem fortalecer a mediação, a conciliação, voltados a quê? A maior pacificação e menor judicialização dos conflitos. É em 2004, por exemplo, que a gente tem a emenda constitucional da reforma do Poder Judiciário, que cria o CNJ, em 2004, e aí em 2010, fruto de todo esse movimento, o CNJ publica o quê? A Resolução 125, que é um marco. Quem estuda mediação, quem estuda conciliação, e o Vladimir trouxe isso na fala dele, é uma fala de um agente do Ministério Público, a Resolução 125 do CNJ foi um marco para formas de tratamento adequado de conflitos. Embora ele regule isso para o âmbito do Poder Judiciário, isso vai influenciando outras organizações também a publicarem suas resoluções. Aí o Conselho Nacional do Ministério Público também vai publicar uma resolução que vai tratar do fomento da autocomposição pelos ministérios públicos. E aí o Judiciário estabeleceu essa política judiciária de tratamento adequado de conflitos. Bom, o acesso ao Poder Judiciário, esse acesso à justiça agora, o professor Kazuo Watanabe, ele diz, é uma mudança de paradigma, é sair da cultura da sentença para uma cultura de pacificação. As pessoas precisam, como o Vladimir colocou, acessar a justiça, acessar a ordem jurídica justa através de outros mecanismos de solução de conflitos. E aí o CNJ estabeleceu essa política judiciária de tratamento adequado dos conflitos, em que você tem um CNJ como órgão gestor, o órgão que publica as resoluções, que faz isso a nível nacional, e aí a nível dos tribunais estaduais, a gente tem os núcleos permanentes, que são os NUPEMECs, que fazem a regulamentação disso a nível estadual, e em loco, nas varas, nas comarcas, a gente tem os CEJUSCs, que são os Centros Judiciários de Solução de Conflitos, que trabalham com 3 eixos: o eixo pré-processual, das audiências de conciliação e mediação de procedimentos que não estão tramitando no Poder Judiciário, a parte processual, que são as audiências de conciliação e mediação que tramitam no Judiciário, e o setor da cidadania, o setor do balcão da cidadania, explicar direitos, orientação jurídica. E eu, Vanessa, sou mediadora voluntária de um CEJUSC. Tenho vínculo com o NUPEMEC, com o CNJ, pela instrutoria, porque aí hoje eu atuo na formação e multiplicação de conciliadores e mediadores no estado do Maranhão. Bom, e não parou por aí. Em 2014, o Ministério da Justiça iniciou um movimento que é chamado Estratégia Nacional de Não Judicialização. Não à toa, o Conselho Nacional do Ministério Público publicou, em dezembro de 2014, a Resolução 118, que dispõe sobre essa política nacional de incentivo à autocomposição no Ministério Público. E aí é nessa resolução que ele vai trazer, olha, o Ministério Público ele tem que incentivar mediação, conciliação, negociação, práticas restaurativas. Os ministérios públicos precisam fazer isso em âmbito próprio. E aí os ministérios públicos estaduais, MPF, começaram a fazer a regulamentação disso a nível de tribunal. O Tribunal do Maranhão, por exemplo, em 2015, publicou uma resolução a nível para o Maranhão, estabelecendo a regulamentação da mediação comunitária. Outros MPs fizeram isso de uma forma mais abrangente. Por exemplo, em 2017, o Ministério Público do Rio Grande do Norte estabeleceu um núcleo de autocomposição, que aí é um guarda-chuva, como o Vladimir diz, de várias práticas de resoluções consensuais de conflitos, de justiça restaurativa e outros mecanismos.
Bom, e hoje o que é que a gente tem como instrumentos legislativos de apoio da resolução consensual dos conflitos, de meios extrajudiciais de solução de conflitos, ou propriamente judiciais, mas do uso da mediação e da conciliação? Nós temos o Código de Processo Civil, a Lei da Mediação e a reforma da Lei da Arbitragem. Isso, se vocês olharem as datas, tudo isso foi em 2015. Isso é fruto do quê? Lembrem da Estratégia Nacional de Não Judicialização. Os órgãos envolvidos, OAB, Legislativo, Congresso Nacional, Executivo, Poder Judiciário, Ministério Público, envolvidos, e aí vem a mudança legislativa, um novo Código de Processo Civil, que aí diz que a audiência de conciliação e mediação agora é obrigatória. Nos processos ajuizados, o juiz, quando manda citar o réu para fazer parte de um processo, ele vai ser intimado para uma audiência de conciliação e de mediação, que é obrigatória, que se ele não comparece, ele pode pagar uma multa de até 2% sobre o valor da causa. Vem a lei da mediação, que diz que essa mediação ela pode ser feita no âmbito extrajudicial, no âmbito judicial. Quem pode ser o mediador do contexto extrajudicial? Quem pode ser o mediador judicial? A gente também tem a reforma da Lei da Arbitragem, que permitem tanto a mediação com a administração pública, a arbitragem com a administração pública. Então, a gente vê agora opções, e aí uma carta de opções, um cardápio de métodos de resolução de conflitos. E aí o CPC estabelece que o Estado tem que promover sempre que possível a solução consensual dos conflitos, e todos os sujeitos que participam do processo devem cooperar para isso, também devem estimular a resolução consensual dos conflitos. Então, o Ministério Público, advogados, juízes, todos precisam estar empenhados para a solução consensual dos conflitos. E aí, como eu falei, o artigo 334 diz que o juiz precisa designar essa audiência de conciliação ou mediação, e aí a diferença, o Vladimir já falou para vocês, mas o CPC também vai dizer quando é que é a conciliação, quando é que é a mediação, que é uma diferenciação que só o Brasil tem, de conciliação para mediação, porque fora daqui tudo é mediação, aí são outros institutos para denominar, mas assim, lato sensu, gênero, a gente tem mediação. No Brasil, o que a gente chama de conciliação é uma mediação avaliativa, que o conciliador, ele atua mais ativamente, sugerindo opções para as pessoas, e na mediação facilitativa, que é o que a gente chama de mediação propriamente dita, o mediador, ele tem como grande ferramenta as perguntas reflexivas, que vão levar as pessoas a reflexões sobre o que elas querem, o que elas desejam para o futuro delas, mas independente de conciliação ou mediação, são elas que decidem, são elas que vão chegar ao acordo, é a autonomia da vontade delas. E os tribunais, o CPC diz, precisam criar centros de solução consensual de conflitos, porque essas audiências de conciliação e mediação não devem acontecer nas varas judiciais, elas precisam acontecer em centros, com pessoas adequadas, com técnicas. E aí o Vladimir também trouxe para vocês, falou sobre justiça multiportas. Esse termo, ele vem da onde? A nossa influência de mediação, ela é muito influenciada pelos Estados Unidos. Em 1976, a Universidade de Harvard teve uma conferência, e aí, nessa conferência, teve uma palestra do professor Frank Sander, que é um dos cofundadores do projeto de negociação de Harvard. E nessa palestra, ele cunhou, assim, ele colocou para o mundo, depois publicou um artigo, vocês podem procurar na internet, que ele chama de justiça multiportas, que agora o advogado, cidadão, ele não bate mais só na porta do judiciário, ele precisa encontrar outras portas, ele precisa fazer o gerenciamento desse conflito e saber que porta é mais adequada para a solução do conflito dele. Então, hoje você tem conciliação, mediação, negociação, arbitragem, o próprio Poder Judiciário pode se adequar, dependendo do que você tem interesse. O Ministério Público, se ele, por exemplo, precisa entrar com ação coletiva para garantir um direito, uma proteção que é urgente, ou um cidadão, sei lá, uma liminar para restabelecimento de energia, ele vai precisar do judiciário, ele precisa naquele momento de uma força, da força impositiva do judiciário para fazer um cumprimento forçado naquele primeiro momento.
Mas a ideia que você precisa ter é que no judiciário é esse terceiro que vai decidir o conflito. A solução não é das pessoas. E você também pode ter um mix de procedimentos. Você pode ir para a conciliação, depois ir para a arbitragem, ou você pode começar com a mediação, ir para a arbitragem, enfim. As pessoas, elas têm agora um leque de opções, elas vão acionar as portas adequadas para a gestão do conflito delas. E quem que pode fazer essa mudança? Advogados são a principal, eu acredito, que são esse grande vetor de mudança, porque os advogados são o primeiro juiz da causa. As pessoas procuram, antes de procurar o judiciário, em geral, elas vão procurar os advogados, as defensorias públicas, o Ministério Público, em algumas cidades que não têm assistência judiciária, e ele é que vai fazer vai trazer o primeiro olhar para aquela causa. Ele vai dizer, ó, o conflito é esse, vai fazer esse mapeamento, e vai levar para o judiciário, vai ser mais um processo para a estante do juiz, que já tem outros tantos processos e tantas coisas importantes também para resolver. Nós temos hoje cerca de 1.220.000 advogados. Tem estudos que dizem que um percentual desses advogados estudam para concurso, não estão realmente na advocacia ali. Mas, enfim, esses advogados, eles têm uma formação. Eles são formados com que parâmetros? Que cultura é essa? É uma cultura adversarial? É uma cultura colaborativa? É uma cultura que vai resolver seus conflitos de que forma? Eu, amanhã, faço 7 anos que eu me tornei bacharel em Direito. E eu fui formada para o litígio, eu fui formada para a cultura adversarial. Esses dias eu estava organizando ainda coisas da faculdade, aí, tirando algumas coisas dos arquivos, e nessas memórias eu vi umas anotações de teoria geral do processo. E achei uma linha escrita o que era autocomposição. Toda a disciplina foi sobre estudar o processo, a instrumentalidade do processo, sincretismo processual, enfim, várias teorias lá do processo, da judicialização, e a autocomposição ficou ali, em uma linha, um parágrafo, não passou disso. E aí, nesse movimento também, o que aconteceu? A OAB acrescentou o parágrafo 5º no artigo 48 do Código de Ética, porque os advogados podem dizer, não, mas o cliente não vai querer pagar os honorários se ele conseguir resolver aquilo ali com uma sessão de acordo. E aí, não. Agora, advogado, você diz para o seu cliente que é vedado, é uma falta ética se você cobrar menos ou reduzir seus honorários em decorrência da solução do litígio pelo mecanismo de solução extrajudicial. Extrajudicial, inclusive, pode utilizar a arbitragem. Você não vai reduzir seus honorários, você vai continuar cobrando porque você agora reformulou seu plano de negócio. Agora você se apresenta como um gestor de conflitos, e aí você modifica seu contrato de honorários, a cláusula de prestação de serviço, o que é que você presta. Não é mais para ajuizar uma ação em detrimento de fulano e um de tal. Agora você faz uma gestão adequada do conflito do seu cliente, e por isso você vai cobrar os honorários X, Y, Z. E não vai reduzi-los se ele conseguir resolver pela mediação, pela conciliação ou pela arbitragem. E aí o MEC também preocupado, o Ministério da Educação, porque esses bacharéis, futuros advogados estão saindo das faculdades, eles precisam conhecer essas formas consensuais de solução de conflitos. E hoje, todas as universidades precisam ter na sua grade curricular, no seu plano pedagógico de curso, essa disciplina, formas consensuais de solução de conflitos. E mais, essa disciplina, ela precisa atravessar todo o curso de direito. Então, lá na filosofia do direito, na ciência política, na antropologia, até me remeteu aí quando você falou, Vladimir, do MP de Roraima, né, o estudo lá, eles já fazem solução de conflitos, a antropologia vai trazer isso, vai fazer esse resgate. Então, todo direito administrativo, direito constitucional, todas as disciplinas precisam conversar com as formas consensuais de solução de conflitos. E esse estudante, a prática jurídica dele também precisa contemplar estudos sobre negociação, práticas de mediação,
prática de tutela coletiva, prática no processo eletrônico. Esse egresso agora do curso de Direito, ele precisa estar preparado para esse mundo da colaboração, para essas formas de resolução de conflitos. E aí as empresas estão investindo cada vez mais no uso desses métodos de resolução de conflitos. A gente já percebe esse movimento das empresas buscando contratação de câmaras ou utilização de plataformas online para resolução de conflitos. E aí, em boa hora, o Ministério da Justiça, ele apresentou para a sociedade essa plataforma chamada consumidor.gov.br, em que, através dessa plataforma, você tem o mecanismo de resolução de conflitos aqui, é a negociação. E aí o advogado, tem muitos advogados que já relatam que conseguem resolver o conflito de seus clientes através do uso dessa plataforma. E agora, mais recente, essa plataforma está interligada com o PJE, Processo Judicial Eletrônico, quando o advogado ajuiza a ação, já vai ali apresentar, que tentar resolver primeiro o conflito aqui pela plataforma consumidor.gov, negociar diretamente com as partes, desenvolver essa cultura do diálogo, de pacificação através do diálogo, através de sentar na mesa e vamos ver o que a gente tem para resolver. Nessa plataforma, e aí uma das novidades é que nesse canal, isso é um canal, que o mecanismo que tem do outro lado é a negociação. Nesse canal, você tem negociadores com maior poder de decisão. Então, eu, por exemplo, minha vida particular, já não procuro mais o saque da empresa, o asterisco tal, o 180, ou a 0800, eu já vou diretamente para a plataforma, porque eu sei que nesse canal de negociação, eu tenho negociadores com maior poder de decisão dentro daquela empresa. Então, a chance de eu ficar satisfeita ali com o possível acordo é bem maior. Então, a gente vive um cenário de transformação. Está mudando, e agora mais evidenciado pelo esse cenário que todos nós estamos vivendo da pandemia, é um cenário de mudança, é um pé no antigo, um pé no novo, e aí? O Fórum Econômico Mundial, ele já colocou para nós que nós estamos passando por mudanças. Todas as profissões, e aí vai para quem trabalha em órgãos governamentais, então, Ministério Público, Poder Judiciário, advogados, enfim, as mais diversas áreas de atuação, empresas privadas, hoje são exigidas habilidades, as habilidades do século XXI. O profissional, ele precisa desenvolver essas habilidades. E se vocês olharem aqui, quais são essas habilidades? Solução de problemas complexos, pensamento criativo, criatividade, relacionamento interpessoal. Essas habilidades estão muito conectadas com as habilidades do gestor de conflitos, com as habilidades do mediador. Interrompi aqui a apresentação para vocês, assim. Então, vejam todo um processo ao longo do tempo, que se foi se formatando e hoje está construído, uma mudança de paradigma que nós estamos hoje inseridos, e aí até o Marcelo Gerardi, ele diz isso, é uma nova onda e você precisa estar preparado para surfar essa onda. E aí, estamos preparados? Só mais uma coisinha que eu vou mostrar para vocês, das oportunidades de autocomposição para o Ministério Público. Só um instante. Agora o Paulo está aparecendo para mim aqui na tela, não vou conseguir mais mostrar. Mas, enfim, oportunidade de autocomposição, de técnicas, construção de consenso, como o Vladimir disse, e aí a gente já tem experiência do Ministério Público Federal, que já utilizou a técnica lá com a Praia do Futuro, em Fortaleza. O Ministério Público Federal ganhou uma ação judicial em 2005 para retirada dos barraqueiros da praia, mas ganhou... Oi? Eu apareci, mas não foi para dizer que seu tempo acabou, não, viu? Pode mostrar aí sem problema, tá? Tá bom. É porque agora eu acho que eu fechei o slide. Peraí, vai lá, acho que vai dar certo. Pronto. Deu certo. Gente, plataformas online de resolução de conflitos. Então, assim, a gente vive em um novo mundo.
Essa empresa, a startup, aí são duas mulheres que são as empreendedoras, elas conseguiram um aporte de 3,5 milhões de dólares. Elas estão trabalhando com mediação online, então é uma oportunidade de negócio para quem queira investir. Técnica de construção de consciência, como eu estava falando, lá no Ministério Público, no Ceará, teve ação civil pública, a MPF, em 2015, ajuizou essa ação, e até hoje os barraqueiros estão lá. Então, eles estão utilizando uma técnica, a técnica de construção de consciência lá do Laurence Susekind, que não é a maioria que vai vencer, então eles estão fazendo aqui um desenho para esses barraqueiros saírem, porque eles estão na área de praia e não podem. A gente tem uma técnica também que está muito em voga, que é o desenho de solução de disputas, e aí tem escritórios cada vez mais especializados nisso. Então, o Ministério Público ele não pode ficar atrás de mesas de negociação com advogados, com os escritórios que as empresas estão contratando, que sabem negociar. E esse desenho de solução de disputas, ele já foi utilizado lá no acidente de Mariana, no programa de indenização mediada também, que teve do acidente aéreo da TAM, o 474, iFrance, né? Enfim, é toda uma metodologia, todo um desenho de solução de conflitos. O Ministério Público pode utilizar promotorias de justiça do idoso, mediação familiar. Conheço experiências que deram certo, em que quando o Ministério Público, às vezes, quer afastar aquele agressor do lar, porque um familiar foi denunciar, vem um outro ente e diz assim, não, mas a mãe ou o pai, não, mas ele precisa ficar em casa. E quando você muda a forma de tratar aquele conflito, não, vamos primeiro fazer aqui uma mediação, vamos colocar essas pessoas para dialogarem, para saber o que elas realmente querem, e aí dificilmente você tem depois uma ação para afastar uma medida protetiva. Mediação sanitária, o Ministério Público de Minas Gerais aí já tem um trabalho bem forte nesse segmento, que é o direito à saúde, infância e juventude, justiça restaurativa. O Ceará, ele também tem um trabalho muito forte nisso. Mediação familiar para os conselhos tutelares, mediação ambiental. E aí é uma gama de situações que você pode ter. Aí você tem a construção de consenso, se aplica muito aqui, desenho de solução de disputas. Hoje você tem um paradigma em que essa administração pública, ela precisa dialogar com o cidadão, ela precisa dialogar com o contribuinte, uma execução fiscal não pode passar 15 anos para ter uma resolução. Acordo de não persecução penal, essa mediação também, essa negociação também já chegou antes, né, na lei dos juizados tinha transação penal, enfim, mas agora, com a lei do pacote anticrime, você tem no artigo 28A, o acordo de não persecução penal. O MP vai negociar diretamente com o acusado a responsabilização criminal, e aí tem as condicionantes lá no artigo 28A, que vocês podem acessar e ver quais são. Mas, enfim, você tem um leque de opções nas mais diversas áreas e que são oportunidades de negócio, são oportunidades de transformação, e para o Ministério Público, oportunidades de assumir o protagonismo que tem, de dizer para a sociedade, olha, está aqui a autocomposição, nós estimulamos, nós fomentamos, e abrir espaço para se dedicar a atividades e a temas que são tão caros para a sociedade, como corrupção, probidade e outros temas que exigem maior aprofundamento por parte do membro. Pessoal, é isso. Aqui eu vou colocar esses slides no meu site, vocês depois podem acessar e podem falar também comigo pelas minhas redes sociais. E aí vocês podem ver como é que cada Ministério Público está fazendo. O Rio Grande do Norte já ganhou prêmios, inclusive, no Conselho Nacional do Ministério Público, pelo programa que está desenvolvendo com a autocomposição. O Ceará, no final do ano passado, também criou o seu núcleo de autocomposição. Qual é a tendência? Os ministérios públicos estaduais estão criando seus núcleos de autocomposição como guarda-chuvas, como o Vladimir trouxe, de formas de resolução de conflitos. Está aí o meu site, está aí o meu Instagram, vocês podem entrar em contato comigo por aí, que eu vou ter todo o prazer em conversar com vocês, tá bom? Vou colocar no site também essa apresentação. Nós agradecemos, Vanessa, muito obrigado pela explanação, muito obrigado, Vladimir, também, foi muito legal. Espero que todos tenham gostado e quero abrir aqui um espaço para a gente dialogar um pouco.
com os nossos debatedores. Vocês podem ligar os microfones e lançar as perguntas, as contribuições que vocês têm, né, que os senhores possam contribuir conosco. Eu queria já chamar o Cássio aqui, por gentileza, Cássio, liga aí seu microfone. Você levantou uma situação muito interessante. Cássio é meu colega do MP do Rio Grande do Norte, também mediador, e que tem atuado com o Dr. Marcos Aurélio nas audiências de negociação, com bastante êxito, de 2017 para cá. Eu queria que Cássio ligasse aí o microfone para ele apresentar essa questão que ele colocou aqui no chat, que é muito relevante para debate com vocês, tá certo? Por gentileza, Cássio. Oi, Paulo. Parabéns, Vladimir, parabéns, Vanessa, pelas apresentações. Eu coloquei até aí ao ladinho, mas aí eu posso destacar. Na fala de Vladimir, ele falou um pouco da questão de princípios como da confidencialidade, a ser mitigado, e cada um explore um pouco disso quando forem falar aos seus públicos, né? E aí, em tempos de versões e de imprensa enfraquecida, como é que a gente poderia trabalhar essa questão da divulgação, talvez até, não sei, já uma sugestão, nos próprios acordos, se pensar nessa divulgação, é uma possibilidade. E uma outra, Vladimir, como que a gente pode, vários órgãos aí estão atendendo a política de incentivo à autocomposição, mas como fazer para ampliar essa advocacia colaborativa, fazer com que os advogados eles pensem nessa possibilidade também efetiva de uma solução consensual. E isso esbarra em quê? É ainda questão de honorários, é aquela questão de violar a advocacia zelosa. Como é que vocês pensam com relação a esses dois aspectos? Olá, Cássio. Tudo bom? Tranquilo. Agradeço a colocação, até bom para ajudar Falei um pouco rápido também, aí é uma questão importante essa colocação da confidencialidade, começando por ela, que se a gente está falando de um processo coletivo, né, um processo que o Ministério Público está atuando em nome da coletividade, ele não vai poder, assim, ter essa confidencialidade total, né, porque, assim, ele está tratando num processo coletivo, e isso tende a trazer repercussões, mesmo que o Ministério Público não se manifeste, né, porque só de ter se reunido, né, e isso já não sendo traduzido, né, para o público, isso pode ser mal interpretado até. Eu trabalhei muitos anos na ouvidoria, né, nacional do Ministério Público, então a gente recebia muitas reclamações de situações assim que o membro estava querendo fazer um bom trabalho, tentando resolver o problema, sabia que aquela questão lá coletiva, comunitária, não ia se resolver na justiça, uma ação ali não ia trazer o benefício que aquela população gostaria, e ele resolve fazer uma tentativa de negociação com as partes envolvidas, chama representantes, começa a fazer um movimento para conversar, muitas vezes sem nenhuma técnica formal, assim, com a técnica dele, a experiência própria dele, né, de atuação ali com o Ministério, como membro do Ministério Público, e aí depois fica frustrado porque começa a ter essas notícias na mídia que acabam colocando, invertendo, distorcendo, assim, totalmente a intenção e o que está realmente acontecendo naquelas mesas de negociação. Então, até nesse livro, tem um livro, Quando a Maioria Não Basta, né, que a Vanessa falou, do Larry Susskind, tem o momento que está formando esse grupo, né, que vai ser um grupo que vai dialogar ali, que vai representar suas bases de representação ali, que isso seja dialogado e seja acordado, como você mesmo falou, tem um acordo sobre como vai ser feita essa disponibilização do que está sendo conversado ali. Então, se já fosse um acordo preliminar, as partes já estão sentando ali, estabelecendo qual é a finalidade do processo, né, porque também uma coisa que o mediador faz e que você pode fazer como negociador é um alinhamento inicial, né, que é o que a gente fez até na visita que eu fiz aí ao MP do Rio Grande do Norte,
que a gente fez um alinhamento inicial. Como é que a gente pretende levar a nossa reunião? O que a gente espera de cada um, da conduta de cada um durante a reunião? Como é que a gente vai organizar os temas que são sensíveis àquela convivência, aqueles encontros que a gente vai ter durante aqueles dias. Então, seja ele um participante que toma a frente, toma a iniciativa para propor isso, ou seja, um facilitador neutro ou imparcial, pode propor que seja um dos itens da pauta essa questão de como é que eles vão fechar o dia e o que eles vão compartilhar com o público externo. E aí também até a necessidade de compartilhar, porque, por exemplo, aquela pessoa que está lá, ela está ali, é uma pessoa que ela tem interesses próprios também, né, muitas vezes até diferentes, ou algumas vezes até um pouco conflitantes com o interesse de quem ela está representando. Então, se estimular que haja esse período também de oxigenação da pessoa que está representando, também poder conversar com a sua base. Então, uma coisa ele vai precisar conversar sobre o que foi conversado na sessão, na reunião de negociação, porque eu não estou nem tratando isso como uma mediação formal, mas naquela reunião de tentativa de buscar um consenso, esse representante ele vai precisar expor para os seus representados e conversar com eles o que foi conversado durante essa reunião. Então, ele já vai ter essa abertura que ele vai tirar a informação dali e expor lá para o público dele. Então, esse é um primeiro ponto que já gera uma abertura que, assim, inviabiliza essa visão mais estrita da confidencialidade, na mediação do judiciário, na mediação interpartes, assim, João e Maria mediando, a confidencialidade está resguardada. Agora, numa situação dessa, um conflito coletivo com um tema coletivo que não é daquelas pessoas somente, então eles vão precisar expor para o grupo que é a base de representação. Mas também a mídia, como você falou, vai estar interessada em cobrir e às vezes ter uma notícia, que nem sempre a notícia que eles querem é uma notícia que está tudo indo bem, né? Às vezes é uma notícia que dê algum ibope, que mexa com as pessoas, que coloque, às vezes, um antagonismo, que isso dá ibope, né? Você tem um grupo e o outro, aí você vai ter sempre pessoas querendo, né, falar na mídia e defender o seu lado. Então, essa é a hora do grupo que está negociando ver o que, por exemplo, pode ser favorável para o andamento das negociações, eles exporem, né, levarem para fora um resumo do que está sendo tratado e um cronograma do que vai ser feito, de reuniões. Pode ser interessante para eles como participantes do grupo. E aí, às vezes, eles podem ver também, olha, tem certas informações que não seria o momento da gente expor isso agora. Vamos conversar primeiro aqui, amadurecer isso entre nós, com as nossas bases, depois a gente expõe isso quando isso já estiver mais maduro, porque se a gente colocar isso agora na mídia, isso corre o risco da gente ter uma interpretação que vá atrapalhar nossas negociações. Então, esse é um ponto. Outra questão é que, nesses conflitos coletivos, a gente tem um grande risco de não ter colocado todo mundo que deveria ter colocado na mesa. Então, você também tem pessoas que não estão naquela mesa, mas que queriam estar ali, que estão sendo impactadas de alguma forma. Então, também pode ser que, quando comece a ser noticiado que está tendo aquelas tratativas, aquelas conversas, você tenha grupos que não estão sendo ouvidos, que querem um espaço e começam também a se manifestar por esses canais. Então, também é a hora de perceber que, assim, nada é engessado ali nesse contexto extrajudicial, principalmente, e saber, assim, será que a gente faz uma pausa para a gente conversar com outras pessoas que talvez também possam compor esse grupo? O que a gente pode fazer? A gente pode fracionar e fazer encontros separados mais tempo, antes de a gente reunir todo mundo. Então, isso é uma coisa que você vai sentindo a situação, vai percebendo e vai fazendo ações de contenção ali, de garantir segurança, porque a confidencialidade, na mediação, na negociação, a gente sempre fala disso, que existe a posição e existe o interesse. A posição, na negociação de Harvard, é aquilo que a pessoa fala que quer. Então, fala assim, tem que ser confidencial, é uma posição. Mas o que essa posição de confidencialidade traz atende de interesses, de necessidades? Aí você vê o que ela atende. Ela atende de criar um ambiente mais seguro, que as pessoas não tenham medo de expor aquilo que elas pensam, porque elas só vão fazer um acordo ao final se elas realmente firmarem um compromisso. Até lá, elas estão primeiro explorando o ambiente. Então, para elas poderem explorar o ambiente, elas precisam ter segurança. Então, a confidencialidade é um dos pontos que dá segurança às partes para explorarem o ambiente.
Então, ela não precisa ser uma coisa, ela não pode ser algo em si mesma. A confidencialidade serve a um propósito, serve a atender uma necessidade, um interesse dentro do processo de mediação. Então, acho que é pensar nesse ponto. Outra coisa, não sei se respondi, mas qualquer coisa a gente pode complementar, e a questão dos advogados, né? Primeiro, essa que a Vanessa trouxe da OAB, né? Já ter trazido essa questão dos honorários é um dos pontos, né? É o medo de que, olha, mas agora eu não vou trabalhar tanto, porque o processo vai acabar, eu não vou ter processo para trabalhar, e aí como é que eu justifico que eu vou receber o mesmo dos honorários? Isso é uma coisa que a gente, na faculdade, falava muito com os alunos, assim, mas se você for encomendar um armário, assim, você quer um armário para sua casa para agora, essa semana, na próxima, e aí essa pessoa que consegue te entregar esse armário na semana que vem, né, no início da semana que vem, a pessoa te entrega o armário, e a outra vai te entregar o armário daqui a 3 meses. É o mesmo armário, mas uma vai te entregar, né? Talvez, assim, até que uma não é o mesmo armário, né? A outra daqui a 3 meses pode ser um armário mais elaborado, mas de repente, para você não é tão necessário, né? Você precisa do armário porque está com as suas coisas todas soltas na sua casa, você não tem onde colocar. E aí você consegue um armário que é suficiente, é bom, você gosta, bonito, e em uma semana você tem esse armário. Você teria que pagar menos porque você recebeu antes, porque ele trabalhou menos, ou ele trabalhou, né, ocupou menos tempo dele. Então, assim, isso, a gente no direito não pensa muito nisso, né, mas se o cliente está mais satisfeito com aquele acordo, né, ele não vai ter o problema dele receber o honorário completo. Agora, tem que fazer essa combinação antes. A questão maior é que o advogado, pelo menos da experiência que eu tenho, muitos deles não têm muito hábito de ajustar o acordo de honorários com o seu cliente, né? Geralmente são modelos que a gente tem de acordos, de honorários, e aí já está naqueles modelos. Você tem que rever isso e remodelar isso, exige realmente você pensar de forma diferente, né? Por exemplo, na mediação, na prática colaborativa, que é uma metodologia em que os advogados assinam um pacto de não litigância, então aqueles advogados que você contrata para advocacia colaborativa, eles se comprometem a, caso não chegue numa solução consensual entre os clientes, esses advogados não vão poder patrocinar esses clientes na causa, no contencioso. Então, ele assina e diz, olha, eu estou sendo contratado para atuar nessa esfera não contenciosa para o interesse seu e, por exemplo, da sua família. Né? Não só de você sair satisfeito, mas também da gente fazer um trabalho que você, como a sua família, o seu sistema familiar, que está se transformando, agora você não vai mais viver com a sua ex-mulher, você vai viver em uma casa separada, mas vocês têm um filho em comum. Então, como é que eu posso fazer um bom trabalho como advogado para você tentar, ao máximo, aproveitar a minha especialização nessa área consensual, que eu vou estar seguro, você vai estar seguro de que eu não estou... Fala que o advogado que negocia já com a petição na mão, né? Eu já tenho a petição pronta, qualquer coisa, se não der acordo, eu já estou com a petição, eu dou o protocolo. É como se eu estivesse negociando com um porrete atrás das costas. Eu estou ali, assim, tá bom, né? Não tem acordo? Então tá bom, o porrete está aqui. Assim, fica cômodo eu saber que eu posso lavar minhas mãos, que eu já fiz a minha parte. Eu ajuizei a ação, agora eu vou cuidar de um contencioso. É normal, porque eu fui criado para isso. Na faculdade eu sei como é que é o processo, e agora eu vou entrar num processo de diálogo ou de conflito, de briga entre dois adultos que estão se separando, que tem uma história enorme entre eles, vai ser muito mais trabalhoso, vai dar muito mais... porque eu não conheço essa área, eu sou da área jurídica, então eu não tenho nenhum conhecimento sobre relacionamento humano, sobre comunicação, sobre nada. Então, como é que eu vou trocar o que eu já sei fazer, que é o contencioso, por algo que eu não sei fazer? Então, o primeiro ponto que a Vanessa falou é isso. Na faculdade, a gente já ter instrumental para eu ter segurança de falar, não, eu consigo caminhar por aqui, eu consigo ir pelo caminho consensual, porque eu tenho condições de fazer isso, e eu tenho também esse outro ferramental para a área contenciosa. Eu tenho essas duas ferramentas, e eu posso ter preferência, eu posso, de repente, não querer trabalhar com essa parte consensual e só para o contencioso. É assim como você tem hoje profissional do direito que não gosta de fazer audiência. Né? Tem uma amiga minha, super inteligente do direito, ela virou procuradora da Fazenda Nacional, ela gosta da parte escrita, de trabalhar, de peticionar, não é muito, ela faz, né, lógico, quando precisa, mas não é o foco. Ela não seria, por exemplo, boa, ela não gostaria de ser uma defensora pública que faz muitas audiências de família,
porque não é o perfil dela. Então, acho que no direito é muito amplo, você pode escolher, tem pessoas que vão se servir melhor desse espaço colaborativo e outras que vão se servir melhor do espaço mais contencioso. Eu acho que tem espaço para todo mundo, 1.200.000 algumas coisas mil, né, que a Vanessa falou ali, a quantidade de advogado, né, eu acho que tem espaço no mercado, mas eu acho que esse mercado ele ainda não existe, não é do conhecimento das pessoas. Então, acho que o papel maior agora é de divulgação para a sociedade civil. E só para fechar aqui, porque o MP, a gente fez 3 seminários nacionais de incentivo à autocomposição lá no CNMP. Nesses 3 seminários, a gente reuniu os representantes dos núcleos permanentes de incentivo à autocomposição dos estados. Alguns não tinham, só tinham alguns indicados pelo PGJ, outros tinham formalmente, mas não tinham de fato, outros tinham de fato, mas não tinham formalmente, mas a gente conseguiu reunir nesses 3 encontros, esses diretores dos núcleos, e a gente, no primeiro seminário, que estava representantes da corregedoria, das PGJs, das ouvidorias, das escolas e dos núcleos, foi feito um levantamento e a gente identificou 3 eixos de atuação da autocomposição no Ministério Público. Então, um deles é a capacitação, né, é fortalecer a capacitação de membros e servidores, porque é uma coisa que todos sentiram falta, falou, agora eu tenho que fazer isso, mas eu não fui treinado para isso. O outro eixo é o eixo da cultura de conflito e a cultura de paz. Então, a cultura interna do órgão, divulgar internamente os trabalhos dos membros e os projetos que dão certo, e fortalecer, né, essa visão internamente, institucional, e externamente com a sociedade também, dar visibilidade a esse trabalho do Ministério Público, que é um trabalho de autocomposição, então tem esse aspecto. E o terceiro eixo foi o eixo da estrutura, né, estruturação, normas, estrutura física, pessoal, né, tudo isso assim para que seja viável. Então a gente tem esses 3 eixos que foram identificados, eu acho que o Ministério Público também pode contribuir para essa mudança de cultura, para essa mudança de percepção, de valorização do advogado colaborativo, né? Na mediação, sempre que a gente valoriza o advogado que colabora, ele se sente empoderado e valorizado nos seus honorários. Quando a gente fala assim, nossa, doutor, bem-vindo, bons advogados como o senhor, está aqui, ajudam o seu cliente a pensar em soluções criativas que atendam o interesse dele, mas também que sejam viáveis para outra parte, porque aqui o importante é que vocês consigam juntar esforços para sair com a melhor solução possível para todos. Eu queria agradecer a presença do senhor aqui. Então, assim, o advogado recebe do mediador um papel que ele vai poder vestir, né, uma camisa que ele vai vestir durante a mediação e que vai ser bom para a mediação, bom para o cliente e bom para ele. Então, é esse trabalho da gente valorizar também o trabalho do advogado e colocar nele esse papel também. Eu acho que isso pode ajudar a fortalecer. Valeu, Vladimir. Vanessa, quer contribuir, Vanessa? Está sem microfone, Vanessa. Está sem microfone. Pronto. Com voz. Eu me sinto contemplada aí com a fala do Vladimir em relação às ponderações do caso. Eu só queria registrar que eu acabei de ver aqui que o Dr. Giovanni Papini está participando. Isso, doutor Giovanni, seja muito bem-vindo. O Giovanni é o promotor de justiça de uma promotoria regional tributária no Maranhão. 4ª Promotoria Regional Tributária. Foi com quem eu tive a oportunidade de trabalhar no Maranhão. Agradecer a presença dele e dizer, assim, do grande trabalho que ele está fazendo com a Promotoria de Justiça e os servidores, no sentido eles já rodam um projeto de mediação tributária, que vem muito inspirado também com a experiência que nós somos conhecendo na MP do Rio Grande do Norte, só que é uma adaptação para parte civil, e agora, com o acordo de não persecução penal, vai expandir mais ainda, o civil e o criminal, e um acordo só conseguir dar conta de arrecadar créditos tributários para o estado do Maranhão. E aí é um trabalho muito forte, já com resultados, com índice de acordo na mediação civil de mais de 20%, que é um índice inclusive, está maior do que o próprio índice do judiciário de acordos. Então, parabéns para ele e para a equipe que... Deixa eu ver quem está aqui. Camilinha também está aqui presente, que é a assessora dele. Isso aí. Pessoal, a gente agradece demais. Eu quero aqui destacar também
E aí gostaria de agradecer pessoalmente a cada um de vocês. Tem um pessoal da primeira vara do Timon, Adielson Gomes, é nosso parceiro da Secretaria de Tributação, auditor fiscal aqui do Rio Grande do Norte, com uma competência e um conhecimento muito grande, que tem nos ajudado muito nas audiências em relação a ilícitos tributários, que a gente agora torce que com a questão do acordo de não persecução elas tenham ainda mais êxito. Quero agradecer a Ana Eveline, nossa parceira aqui do MP, que tem trabalhado com a mediação na área de família, na área que começou com um projeto de reconhecimento de paternidade, mas que abrange tantas outras situações envolvendo família, ou seja, a mediação ali é só uma porta de entrada para a justiça restaurativa, para outras atribuições e atividades que o NUPA vai desenvolver junto com as promotorias e que os próprios servidores lá têm contribuído. Agradecendo também ao Anderson Quirino, nosso chefe, o secretário executivo lá do NUPA, aqui do Rio Grande do Norte, e a gente tem aí na pessoa do Anderson também o incentivador para que a gente consiga desenvolver nosso trabalho. Camila, Cássius, mais uma vez falando do Cássius, negociador do NUPA, do MP, o Charles Conceição Campelo, Eduardo Ferreira, Henrique Melão, o Instituto de Mediação, obrigado pelas gentis palavras. Iracilde Rodrigues é a servidora do MP que tem se dedicado na área de justiça restaurativa, faz parte da nossa equipe do NUPA. José Milton, Juliana, Lorena, Modoaldo, Dr. Giovanni, mais uma vez, Portal Delegados, Raíssa, Dr. Rogério, juiz no Timon, né? Tauana, Vanessa, não precisa nem falar, né? Vladimir também, Zulmira. Pessoal, todos vocês, a gente agradece bastante essa participação nessa live e desejando que todos tenham obtido aí bons conhecimentos, boas informações e referências dos nossos queridos Vanessa e Vladimir, aos quais desejamos muito mais sucesso no seu trabalho, um trabalho muito profícuo que vocês já desenvolvem e digno de admiração. E aí também a gente, mais uma vez, deseja boa sorte a vocês, tá joia? Agradecemos demais pela participação. Alguém mais gostaria de fazer alguma outra contribuição antes da gente encerrar? O microfone fica franqueado. Mais ninguém? Então, muito obrigado a todos e a gente vai encerrar por aqui. Uma boa noite, bom período aí de redescobertas e reinvenção nesse período de pandemia, tá certo? Um abraço a todos e uma ótima noite. Até logo. Boa noite, fiquem todos bem protegidos, na medida do possível. Tchau. Boa noite, grato. Grande abraço a todos. Tchau, tchau. Estamos aqui fechando a gravação, tá? Essa gravação ela fica disponibilizada no site Diálogos sobre Autocomposição, que é uma plataforma do Ministério Público, do CEAF, né? Então, ele fica disponível lá, tá ok?